Boa tarde, meu nome é Fernanda, estou aqui hoje para gravar mais uma videoaula, dando continuidade ao reino protista, falando agora um pouco mais sobre as águas. Sabemos que as águas do reino protista estão associadas diretamente com os seres eucariontes, ou seja, relação essa que não pode confundir com protistas procariontes. Os únicos procariontes dos reinos que a gente estuda é o reino Monera. Diferentes dos protozoários, que só podem serem unicelulares, as águas podem ser unicelulares e pluricelulares. Todas apresentam plásticos. O que são plásticos? São orgânulos citoplasmáticos, ou seja, regiões que tenham dentro do plasma e elas podem ter forma, tamanho e número variados entre os indivíduos que contêm plásticos. Por exemplo, as plantas e nas águas um pouco mais complexas, é comum ver também tamanhos menores de plásticos, só que com grande número. Nas águas, um pouco menos complexas, encontramos um número menor de plásticos, só que com tamanhos maiores, relação que variam dependendo dos organismos que contêm plásticos. Quando ele tem pigmentos, são chamados de cromoplásticos, tem relação com a cor. A maioria, eles não têm esse pigmento, eles são chamados de leucoplásticos. A maioria dos leucoplásticos também podem ser associados com aminoplásticos, ou seja, orgânulos citoplasmáticos que acumulam amido, que tem relação com a seiva. Os cloroplásticos, que são encontrados nas águas, têm o quê? Uma relação com a produção energética, como o trabalho da bioenergética, relação com a fotossíntese. Os principais pigmentos que podemos encontrar é a clorofila, a carotenoide e a xenófila. No caso, as águas elas podem ter ambos. A clorofila, que é o que a gente mais associa a esse processo energético, é tanto que é apresentado como cloroplastos de plantas, que pode-se dizer que a clorofila tem pigmentos fotossintetizantes, que faz com que as águas elas sejam consideradas seres autotróficos fotossintetizantes, ou seja, eles fazem fotossíntese, eles fazem o próprio alimento. As águas elas apresentam parede celular celulosa, em sua grande maioria. Existem alguns exemplos de seres que não têm essa parede celular, que vamos ver mais para frente um pouquinho. Quando ela existe, a grande maioria é composta por celulose. Apesar de alguns indivíduos terem uma parede celular chamada de silicose, que é no caso do grupo das diatomáceas. Elas estão sempre em ambientes úmidos, luminosos. Isto é óbvio para a gente. Se elas fazem fotossíntese, o principal componente que elas precisam ter no ambiente é a água e a luz. Além disso, elas podem ser superficiais, estarem na superfície de ambiente, como, por exemplo, os ambientes aquáticos, seja ele circular, marinho ou bentônico, por estar mais para o meio, ou seja, mais para o fundo da região aquática. No caso dessas superficiais, um nome muito interessante é o fitoplâncton. O fitoplâncton ele tem uma relação com a ecologia, com a base das pirâmides alimentar aquática. Já sua reprodução, ela pode ser sexuada e assexuada. Pode acontecer de maneira sexuada, ou seja, gerando a variabilidade genética, a troca de gametas, e da forma assexuada, ela não gera essa variabilidade genética, e principalmente pela bipartição. Grupos de clorofilas. A primeira é a clorofícias, conhecidas como águas verdes, obviamente associadas aos pigmentos respiratórios. As clorofilas, elas são fotossintetizantes, portanto, elas podem viver em ambientes dos ciclos, marinho ou solo úmido. Uma grande característica interessante quando falamos dessas águas. Por quê? Porque o solo úmido é um pé fora d'água. Está
outras situações que são estruturais morfológicas, moleculares, que associam o quê? As cloropícias aos principais ancestrais das plantas terrestres, ou seja, uma proximidade evolutiva com as plantas. O primeiro grupo é o Volvox SP, que é uma água unicelular que pode viver em colônias. A segunda é Spiroquira SP, que tem dentro dela uma forma de espiral, por isso se dá esse nome. E a terceira é o Callirrhea taxophilia. Ela é o quê? Um C, até então, maior, C unicelular já encontrado. Ele tem o quê? Uma única célula, ele pode chegar a 30 centímetros. Elas podem ser pluricelular, porque elas têm vários núcleos, que nós chamamos de cenócitos, ou seja, ela não é em segmentação entre os núcleos, como seria em várias células, para ser unicelular, sendo ela que é um dos maiores já encontrado até hoje no planeta. A segunda é a Rhodophysias, que elas são conhecidas como águas vermelhas, e elas são as maiores relacionadas à produção do agará, que é uma substância. Aqui está a imagem dela, que está mostrando a cor, é a forma característica principal dela, que é essa cor avermelhada, por isso se dá esse nome. E o outro grupo que iremos falar agora é as Spirophysias. São conhecidas como águas pardas. Elas são águas de maior porte e maior contractibilidade, associadas ao ser ter maior porte, principalmente pelo quê? Pelas suas características de serem pluricelulares. Um dos exemplos das Spirophysias é o gênero Laminaria SP. São águas filamentosas, águas bastante conhecidas, inclusive no território brasileiro. Aqui está a imagem dela, a sua forma. A outra é a Euclinófias. Águas são conhecidas como águas eclinoides. Por quê? Porque seu gênero mais famoso é Euglena. É uma água unicelular flagelada, sendo um pouco parecida com os protozoários. Elas não possuem parede celular. São autotróficas ou heterotróficas. Esse grupo ele possui o quê? Características diferentes dos demais grupos de água. Em meio aos estudos, os especialistas, por meio das características morfológicas e moleculares, entre outras características que suportem essa base nas glinofícias, são as águas. Obviamente, que essa relação de não ter a parede celular é uma exceção, mas a maioria delas são autotróficas, fotossintetizantes. Alguns taxonomistas perceberam que o ambiente com baixa luminosidade, as águas poderiam ser heterotróficas. Ou seja, se alimentam-se de matéria orgânica que tem no ambiente. No caso da baixa luminosidade, mas como tem essa luminosidade, elas são autotróficas. O outro grupo é as crisófitas. Serem unicelulares, que são filamentosos, podendo possuir flagelo curtos ou longos. Essas águas, elas são conhecidas como algas douradas, por causa dos pigmentos de fucoxatina, de cor castanha, claro, que eles produzem. Apresentam as diatomáceas, apresentam carrapaças silicosas com orifícios, que é a proteção de troca de ambiente. Elas apresentam reprodução pela presença de válvulas menores e válvulas maiores, que é a bipartição mitótica desigual. Aqui mostra a criofície, que parecendo pérolas. E a imagem de baixo, ela já vem mostrar como é perfeita a formação das biomassas. Parece assim, os jogos de peças, a formação circular. O último grupo é das pirofícias. São compostos por são dinoflagelados. O que são dinoflagelados?
São organismos unicelulares que possuem dois flagelos. São mais conhecidos como microalgas e também como os causadores da maré vermelha. Essas microalgas possuem cor e um tom avermelhado. Por isso também chamamos de pirofitas. Os dinoflagelados são, em sua maioria, fotossintetizantes, mas existem espécies heterotróficas e parasitas. A maré vermelha é um fenômeno de proliferação intensa de águas pirofícias, que causa a morte de animais marinhos por liberação de toxinas. A importância das águas. A importância ecológica e ambiental. As diastomáceas, elas são os organismos responsáveis pela maior porcentagem de fotossíntese mundial, ou seja, apesar da sua grande diversidade de plantas terrestres que nós temos, uma enorme porcentagem de fotossíntese, portanto, a produção de oxigênio que nós temos no nosso planeta é devido às algas. Elas são organismos fotossintetizantes, muito importante no planeta. Obviamente, a extinção ou qualquer coisa que seja prejudicial ao ambiente em que elas vivem pode acarretar na diminuição de oxigênio no nosso planeta. As diastomáceas, como as demais águas, fazem parte desse fitoplâncton dos ambientes aquáticos, ou seja, ela é a base da cadeia alimentar marinha. Elas produzem um fenômeno bastante interessante, chamado maré vermelha. Ela é uma proliferação intensa que acontece com essas águas devido ao ambiente ser condicionais e que permite essa proliferação intensa e faz com que libere uma toxina no ambiente. Essa toxina acarreta na morte de muitos animais que consomem essas algas, principalmente peixes e crustáceos. E também contamina a nossa alimentação, porque os peixes que se alimentam dessas águas morrem e vão acabando no nosso prato. E a gente se contamina também por ingerir esses alimentos contaminados. Outro fenômeno muito importante é a eutrofização, que acontece na classe das águas clorifícias. Nesse grupo, a gente trata de uma grande proporção de matéria orgânica no ambiente dessas águas, o que vem acarretar uma proliferação intensa. Quanto mais matéria orgânica for lançada no ambiente das águas, elas dizem maior e será a proliferação desses grupos das águas. Isso vai acarretar em uma camada muito grossa na superfície da água. Isso provoca uma diminuição na irradiação solar em outro ambiente, acarretando em outros consumidores primários e diminuindo essa luz solar e acabando com o ambiente em que eles se encontram desse jeito. Isso, portanto, faz com que as águas não só as clorofícias, como todas as águas sejam indicadores ambientais, ou seja, dependendo da maior ou menor proliferação dessas algas, a gente consegue saber se o ambiente que estão, obviamente, aquático, ele está com muita matéria orgânica, ou se ele está com poluentes. Ele está limpo? Como é que está esse ambiente? Como é que está esse lugar? A importância econômica e biotecnológica. A importância econômica surge logo com o alimento. Muitas águas servem como alimento. Por exemplo, o sushi. Ele está envolto de uma alga que, portanto, serve como alimento. O agar-agará, ele também é uma substância produzida pelas rodopícias, que também é muito importante, tanto para servir como alimento, pois tem composição de vários alimentos, mas também ele serve para a biotecnologia, como meio de cultura. O agar-agará, ele serve como base da placa de Petri para servir como meio de cultura, para o estudo da microbiologia. Esse agar-agará, ele pode ser consumido por certos micro-organismos, como as bactérias, e a gente pode ver alguns fenômenos da microbiologia a partir do seu uso. Também relacionado com a economia, nós temos o argenato, que é produzido pelas fiofícias
que produz substâncias que servem como cremosidade que encontramos em vários produtos que nós usamos no nosso dia a dia. Por exemplo, o sorvete, aquela cremosidade, muitas das vezes, é pelo uso do agenato. Os cosméticos também são bastante cremosos, eles têm o quê? Essa consistência cremosa, devido ao quê? Ao uso desse agenato, produzido pelas algas. A outra importância encontrada são nas criofícias, que são o quê? As águas douradas, elas conseguem o quê? Produzir substâncias de diatomito. Tem consistência sílica, porosa, e, portanto, essa porosidade encontramos os materiais, muito importante na produção de vários filtros, como, por exemplo, filtro de água. Por exemplo, além dos filtros, ele pode, sim, compor a maior parte dos cremes dentais e também ele serve para a produção de tijolos e blocos. Como eles são maleáveis na produção de pastas de dente, eles podem ser resistentes na fabricação de tijolos e blocos. E assim, chega mais o fim de uma videoaula. Tchau, fique com Deus e até a próxima.